as pessoas para pontuar alguns pontos e dizer para os demais colegas deputados que na Polícia do Bombeiro a gente tem diferenças, interesses que são de um, de outro, isso é natural, mas tem uma coisa que nos une, todos, do soldado mais novo ao coronel mais velho, que é o IPSM. E aí não interessa a diferença se ama mais um, se ama mais outro, se é alguma coisa que tem a ver com a pensionista, com o reformado, com o coronel, quem quer que seja. Quando mexe no IPSM, é um barril de pólvora. E aí une a todos nós. E é por isso que vocês estão vendo gente aqui lá de longe que vem, porque está falando do IPSM e o IPSM, secretários, é a nossa vida. E eles foram, o IPSM foi criado por sargentos nossos. Então o IPSM não é do Estado, o IPSM é nosso. E aí eu não estou fazendo nenhuma graça aqui, porque eu disse isso no plenário. E pelo IPSM essa turma mata e morre. E é por isso que o governo recuou e voltou atrás. Quando viu o poder da nossa classe, inclusive até o comandante-geral emitiu uma nota dizendo: olha, vocês querem que o problema de 97 fique pequeno, mexa no nosso IPSM, porque ele é nosso e por ele nós unimos todos os, inclusive desiguais, nos unimos para atender o nosso interesse, né? Porque o IPSM é nosso. Então é só fazer esse preâmbulo para Vossa Excelência entender que se tem uma coisa que é pior do que tudo, é a questão do nosso IPSM, tá certo? Então, vamos lá. Temos, o motivo da audiência, temos alguns problemas e o que fazer. Eu queria pontuar algumas coisas, e aí o coronel Caçavari e o coronel Vinícius, existem algumas reclamações sim, e com referência à qualidade dos materiais que são comprados no convênio do IPSM. A gente sabe que, aí eu fiquei sabendo, vi a fala do senhor, do coronel Caçavari, sobre todos os materiais que têm certificação, mas nós temos alguns casos, eu acho que aquelas empresas que vendem material, embora certificado, embora na tabela, que trazem problema para o nosso pessoal, isso tem que ser descredenciado ou o nosso militar não pode arcar com essa responsabilidade. E eu dou o exemplo aqui do sargento Prats, segundo sargento, que estava de serviço, foi atropelado e se colocaram na coluna dele um parafuso. E o parafuso, até então, de péssima qualidade. Com 6 meses o parafuso quebrou na coluna dele e ele teve que operar de novo. Então eu acho que casos como esse, embora sejam pontuais, o militar não pode ficar com esse prejuízo. Além do prejuízo psicológico, ter que operar aquilo 2 vezes, né? Ou esse material, se estava credenciado ou certificado ou não, a qualidade dele não é boa, porque se fosse boa não tinha quebrado. Essa empresa tem que ser responsabilizada, ou seja, civilmente, ou seja, descredenciar, porque alguém fazer uma operação de coluna 2 vezes eu não acho muito legal. Então nós temos as questões das próteses também, e aí faço uma ressalva, o coronel Caçavari falou aqui, assim, vamos dizer assim, muito educadamente, mas a gente sabe o que acontece. Tem médico que quer o mais caro que ele ganha por fora. Ele quer que coloque os 90 mil, porque a metade volta para ele. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre a qualidade e o preço. Se a gente só pensar em qualidade, o cara vai querer colocar de 100 mil, mas não está vendo que cada preço colocar de pior qualidade. E aí nós temos que encontrar esse equilíbrio no nosso pessoal, até porque é caro, é barato, mas o dinheiro é nosso, né? O dinheiro é nosso, então eu não quero que seja muito barato, mas também não quero ser muito caro. Mas esse equilíbrio eu acho que temos que pensar. Nos casos em que situações como essa acontecem, essa empresa tem que ser descredenciada, não pode vender mais para a polícia ou para o IPSM, porque são coisas de aberrações. A segunda questão que eu quero colocar aqui é a questão dos medicamentos. Isso trouxe um problema muito grande. E aí a minha situação é muito tranquila. A gente sabe o que houve. Houve um diretor do IPSM que fez uma denúncia externa, dizendo: olha, a polícia militar está distribuindo medicação e não tem um farmacêutico em cada unidade para receber. A gente sabe que isso foi coisa interna que aconteceu. O meu questionamento foi: entre o problema que apareceu e a solução do problema, hoje houve um vácuo. E nesse vácuo do problema, a informação que ele tem, e não é pouca, se recebia, certamente o deputado Santos Rodrigues também recebeu, as entidades receberam, vários colegas que tinham medicação que tomavam diariamente, principalmente medicação psiquiátrica, o cara não pode ficar um dia sem tomar, ficaram durante um tempo sem receber.
Eu acho que a gente precisa adequar esse problema, e a informação que a gente teve, que parte da solução foi passar essa distribuição para o centro farmacêutico, que é quem faz a gestão de medicamento, e não mais a ANAS lá do quartel sem o farmacêutico receber isso. Então o meu questionamento foi a demora da solução, e aquele colega que tem problema, principalmente que toma remédio controlado, ele tem muita pressa. Um dia para ele pode levar ele a fazer uma bobagem. Bem, nós temos um problema de déficit de 40, recebi aqui, de no mínimo 40 enfermeiros, médicos no Hospital Militar. A polícia cresceu muito e o Hospital Militar, principalmente a parte pessoal, não conseguiu crescer e acompanhar. Eu estive visitando essa semana a ANAS, lá de Januária, e lá não foi interditado porque o cara da Vigilância Sanitária foi muito parceiro. Porque se fosse cumprir a risca, tinha que se interditar. Porque um forno parece um porão, um forno, uma pocilga para ser uma área de saúde da Polícia Militar. Então esses problemas a gente tem que resolver, e eu faço a minha parte. Eu estou aqui cobrando, me posicionei lá no plenário de forma muito forte, disse, olha, se querem que fique pequeno, vão ver sangue, porque estão mexendo no PSM. E repito, isso fez, todos nós reclamamos, fez o governo voltar atrás. Eu vou chegar nisso daqui a pouco lá. Mas a minha parte eu faço. Todas as minhas emendas, 100% das minhas emendas pessoais, eu mando para o Hospital Militar. Eu mandei essa semana 1.008.000 para lá, porque eu não vou mandar para a casa de saúde lá de Coluna, se o Hospital Militar está com problema. Primeiro eu cuido da minha casa, então a minha parte eu tenho feito também. Assim como acho que nós temos que fortalecer as NAS. Se a gente fortalecer a NAS, a gente desafoga um pouco o Hospital Militar. Eu ainda tenho uma ideia um pouco diferente, o Coronel Caçavari e o Coronel Vinícius. Eu acho que a gente precisa... Minas Gerais é muito grande. Por exemplo, o colega que está lá em Teófilo Otoni, está lá em Araguari, né? É muito distante para o cara, às vezes, marcar uma consulta, um atendimento para vir, não tem lá, às vezes, no Hospital Militar. O que a gente vê? Ali, o Clube de Cabos Soldados colocou uma casa de apoio ali, porque os colegas vinham numa van para ser atendido no Hospital Militar e ficava ali em volta do hospital, lá, para todo mundo ser atendido para voltar. Eu acho que a gente precisa discutir isso, né? Eu não sou perito na ideia. Talvez o modelo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um modelo de policlínicas. Você tem hospitais menores de atendimento lá. Eu não sei se a ANAS poderia se tornar isso ou se for. Mas o nosso estado, com o tamanho da França, não dá para ter um hospital militar. Então a gente tem que criar hospitais menores, talvez como policlínicas. Pensar, porque a ANAS tem um atendimento. Exatamente, seria a policlínica seria uma clínica regional, por exemplo, na sede de comando regional, não sei. Eu acho que a gente precisa pensar num modelo diferenciado, que a polícia está crescendo, né? Cada concurso que entra, por exemplo, vão entrar 3.000, mas não são 3.000. É o cara, a mulher dele, os filhos, o que for. Quando entra 3.000, no nosso sistema são mais 15, 20.000. Nós não temos tamanho para isso. Nós não temos tamanho para aguentar isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar, talvez, num modelo. Eu recebi até um pedido do Centro Odontológico sobre a questão de uma mudança de prédio. Até me trouxeram para discutir internamente, uma proposta de um prédio ali logo do lado do HPM. Me trouxeram, eu comecei a trabalhar isso, aí eu queria essa informação ao final, me disseram que esse prédio já não está mais disponível. Alguém me passou essa informação, que era um prédio do Estado, onde a gente faria a transferência de todo o Centro Odontológico para esse prédio ali próximo ao HPM. Então eu queria que depois me desse a informação, pode ser até em obra, se for a gente pode caminhar no sentido de pegar esse prédio do Estado e disponibilizar imediatamente para o seu dono. E aí buscar como é que faz essa adaptação. E aí eu não sei o que vai fazer lá. Se reforma, depois faz uma outra coisa lá, mas enfim, eu acho que aquele pedaço ali, o Centro Odontológico, já não nos cabe mais. É muito pequeno, é apertado, quem vai para lá não tem onde parar, não dá para parar, tem dificuldade, não nos atende, é muito velho. Então, se tiver, eu me coloco à disposição para internamente fazer essa discussão, para que esse novo prédio, se tiver realmente disponível, se não tiver, a gente acha outro, para ser repassado para o seu centro odontológico. Bem, já falei desse papo. Bem, a questão dos convênios do interior. Eu estava discutindo aqui com o Tarley aqui, aconteceu muito isso. O cara, o médico fazia o convênio com o Hospital Militar como pessoa física, depois entrava na Justiça do Trabalho como prestador de serviço e comprava 50, 100, 200 mil do IPCEM.
Aí qual é a forma de burlar isso? Fazer pessoa jurídica por pessoa jurídica. E até porque temos um problema de tributação. O IPSM tinha que recolher a parte da pessoa física, que é mais 12%. Só que tem lugar, por exemplo, lá em Coluna, me permitam dizer sempre esse exemplo, que é a minha cidade lá o cidadão tem um médico. Ele não vai, nos outros convênios ele não faz isso. Ele não vai criar uma empresa só para atender o IPSM, até porque ele não tem demanda para isso. Ele atende o Unimed, não sei quem, não sei quem, não sei quem, e ele não vai criar uma empresa, ainda que seja uma empresa única, só por causa do IPSM. Alguns casos que a gente tem que detectar, eu tenho entrado em contato com o Hospital Militar, com o IPSEM, dizendo, olha, em tal lugar não tem. Até fico feliz que essa excepcionalidade, hoje cerca de 630, você falou 652. Porque tem lugar que não adianta. Se obrigar o cara a abrir uma empresa, nós vamos ficar sem atendimento. E o cara não vai abrir. Então precisa fazer esse atendimento lá. Exato, não é possível. Bem, a questão do Promorar. Promorar, o ano passado, acho que ano passado, no ano retrasado, foi um caos. Por quê? Nós recebemos o sorteio de 2013, que não pagou. Em alguns casos, o colega fez um empréstimo no banco, ou pegou o carro dele, uma coisa, deu de entrada e deu a carta de crédito. E aí o dono do imóvel deu para ele a casa. Disse, olha, entra aí, vai sair daqui a 90 dias, beleza. Só que o dono da casa tinha um ano esperando. E o colega deu a entrada. Ele tinha duas situações. Ou ele se virava para pagar e não estava pagando, ou então ele perdia o que ele deu. Alguns colegas sofreram ação judicial de reintegração de posse. Ou seja, o cara deu 50 mil de entrada, o cara entrava com a reintegração de posse, ele perdia tudo isso. Tinha que fazer uma ginástica, todo mundo pressionando, entidades pressionando, o Rodrigues pressionando, eu pressionando, o deputado Gonzaga pressionando, que não está aqui, todo mundo pressionando, para tirar dinheiro da pedra para pagar um negócio que não tinha. E aí, e aí é uma posição pessoal minha, eu entendi que a lei do Promorar tinha que ser mudada. Uns concordaram, outros não concordaram, mas eu não consigo entender que um colega que tem uma casa, ele entra no sorteio igual um colega que paga aluguel ou mora de favor, e ele disputa igual. Aí tem um colega que comprava sítio e comprava segunda casa, e o outro colega continuava morando de favor. Não é essa a ideia do Promorar. E aí a ideia do Promorar é pegar o cara que pagava aluguel, morava com a sogra, em área de risco. Essa é a ideia, porque os juros eram de 2,5. E para diferenciar, fizeram uma coisa. Passaram, não, quem tem casa pode comprar, mas paga 5%. Não é essa a ideia. Nós tínhamos sorteios que 80% era colegas comprando a segunda casa e 20% era colega que não tinha casa. Nós mudamos a regra. Hoje, foi através de até uma lei de minha autoria, hoje só pode entrar no sorteio do Promorar o colega que não tem imóvel. E ainda com um avanço, se ele tiver um imóvel, um lote, ele pode entrar para pegar o dinheiro para construir. Nós mudamos a regra para atender quem mais precisava. É um entendimento, uns gostaram, outros não gostaram. Teve colega que tinha comprado sítio lá em Santa Luzia, tudo bem, era a regra, podia. Mas a ideia é pegar o colega que mais precisa. Eu preciso explicar aqui esse excesso de arrecadação, porque os secretários não explicaram. O que não explicaram? Como é que funciona? O militar da ativa, ele contribui com 11,5% daquilo do rendimento bruto do seu vencimento. O militar reformado contribui com 8% do seu vencimento bruto. Por que a diferença entre reformado e da ativa? Porque o Supremo Tribunal Federal determinou, foi na época do Itamar, que o aposentado não paga fundo de aposentadoria. Ele não poderia pagar porque ele já é. Foi uma decisão do tribunal. Então tem uma diferença entre ativo e inativo. Quando o militar contribui com 11,5% ou o reformado com 8%, o Estado tem a obrigação patronal, legal, de contribuir com 16%. Só que não era 16, era 20. Em 2013, 12, essa casa votou um projeto diminuindo a obrigação patronal do Estado para com o IPSM para 16. Nos levaram 4% na mão grande. Mas votaram aqui, foi aprovado, já impactou. Mas o que acontece? Desde Azeredo, Tamar, Aécio, Anastasia e depois Alberto Pinto e Pimentel, nenhum desses governadores pagaram devidamente o IPSM.
Todos eles têm, sabe como é que eles fazem? Chega no final do mês, quanto é que falta aí para pagar a pensionista? 50 milhões? 100 milhões? Toma aí. Nenhum deles vem pagando ao longo desses 25 anos aquilo que é nosso dinheiro. E ainda fizeram uma coisa diferente. Quando criou o Promorá, pegaram a dívida que tinha, que é do nosso dinheiro, que não foi repassado, não é do Estado, o dinheiro é nosso, pegaram o nosso dinheiro e criaram um fundo para a gente comprar moradia, que é o Promorá. Bacana, vamos criar o Promorá para o nosso pessoal comprar, mas passaram a nos emprestar o nosso próprio dinheiro. Porque o Promorá é o seguinte, você é sorteado, recebe a carta de crédito, depois você paga mensalmente de volta para o Estado. Então estão nos emprestando o dinheiro que é nosso. É isso que aconteceu. Não sei se tem algum colega que tem o financiamento do Promorá aqui, todo mês você paga lá e vai para lá. Então o que acontece? É só para dizer, e aí eu no dia que o secretário falou essa, me perdoa, bobagem, eu falei com ele, camarada, você falou muita merda. Me perdoe aqui o palavreado, que é isso? Porque você quis fazer graça para o público externo, dizendo, não, vamos cortar na segurança. Mas fica tranquilo, viu, gente? Não vai faltar polícia, não vai faltar gasolina, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo, eu vou mexer só no IPSM. Eu falei, você quis fazer graça para o público externo e jogou gasolina no público interno. Você vai ver o inferno que esse trem vai virar. E dito e feito. Aí depois falou, realmente eu fiz bobagem. Foi lá, tentou consertar no Itatiaia, não consertou, teve que o governador vir e falar, estou mudando a regra e vai ficar tudo como era antes, eu não vou mexer mais nada. Mas por quê? Porque a nossa classe tem entidades fortes e tem representantes para brigar, porque senão ia goelar como goelaram ao longo desses 20 anos. Isso é forte. Então o que é esse excesso de arrecadação? Na impressão, tinha 5 bilhões lá, foram lá e pegaram dinheiro. Aquela parte que é a obrigação do Estado patronal de nos pagar, que não paga ao longo dos 20 anos, simplesmente completa aquilo que paga, isso é um dinheiro virtual que não vai para o caixa. Então ele estava dizendo o seguinte, olha, eu vou cortar aquilo que eu não repasso. E eu até falei, ó, para falar uma bobagem dessa, é melhor calar a boca e não ficar falando nada. Então o que acontece? A gente precisa cuidar do nosso PSM. E aí não tem divisão, não tem A, não tem B, quem gosta do Clube de Cabo Soldado, da Astra, do Júlio, do Rodrigues, do Gonzaga, do Coelho. Em PSM nós temos um pacto. E pacto a gente pensa logo que é coisa do mal, né? Pacto significa aliança, compromisso. Mexeu, desce o comandante-geral lá de cima, desce o coronel Zé, que tem quase 200 anos de idade, e desce a meninada nova e vai para a briga. Então que fique esse recado para o governo, e aí eu digo para o governo que eu represento também. E PSM se mexer, o pau quebra. Não mexam, respeitem aquilo que é nosso. Os problemas que tem, vamos tentar resolver. Vamos pegar se o problema é o centro de autor, vamos tentar ajudar. Se o problema é que tem o Estado Militar não cabe mais lá, vamos cobrar outra parte que é nossa, porque a parte nova ficou muito bonita, mas a parte velha está cacaricada. Nós temos problemas para resolver. E eu acho que o nosso papel enquanto representantes de classe é se juntar para resolver. Mas eu acho que o recado foi dado. Não deixem faltar nada. Esses problemas frontuais que eu passei para vocês, o coronel DS e o coronel IPSM, são problemas que a gente vem detectando ao longo de tudo. Porque todos nós aqui, entidades, recebem reclamação o tempo inteiro. Fico feliz com a informação que o coronel Caçavar me deu, que até me pegou de surpresa, de dizer que os nossos fornecedores todos estão pagos. Porque a informação que eu tinha de um dentista é que o IPSM paga um mês vencido, não em dia. Ou seja, eu preciso entender. Eu preciso entender o seguinte: se ele atendeu de 1º de fevereiro a 28, ele recebe em março ou ele recebe em abril? Até o dia 15, porque no mês de setembro. Até o dia 15 ele recebe esse. Se ele atender depois do dia 15. Não, eu fico feliz, porque a gente ouvia muito o seguinte, ó. Lá na minha cidade, eu fazia hemodiálise, e aí eu cheguei para fazer, porque o conveniado falou, não faço mais, porque o IPSM tem 4, 5 meses que não paga. Então a gente tinha essa informação pontual. Ainda bem que não está acontecendo, porque eu recebi um negócio desse. Imagina, o cara que sente uma dor, ele se vira. Mas o colega que faz hemodiálise, ele chegar num lugar e falar assim, olha, não estou fazendo porque não pagaram, o cara morre. Então essa informação até me pega de surpresa porque eu não atingo. Mas enfim, eu acho que nós estamos aqui para resolver problema. O nosso papel é garantir
o nosso, porque, secretários, talvez os senhores estejam estranhando um pouco. A situação do militar é diferente. Nós somos que nós trabalhamos, muitas vezes perdemos a vida para pessoas que nem merecem. Porque muitas vezes quem a gente protege não reconhece o nosso trabalho. Eu escutei um dia de um idiota, colega parlamentar, dizer o seguinte: não, mas se o policial militar, isso faz parte da profissão dele. Eu não lembro de que eu assinei para entrar para a polícia, tinha que morrer por essas pessoas, não. A nossa situação é diferente. Nós saímos, não sabemos se voltamos, a gente não tem hora, não tem tudo. O nosso instituto é aquilo que a gente faz assim: eu vou trabalhar 30 anos, mas quando eu aposentar eu sei que eu não vou passar fome. Por isso que contribuir com 11,5% do seu salário bruto é muito dinheiro. Tem colega que tem desconto, pensão, remédio, não sei o quê, que o desconto do IPSM dele, bruto, é perto daquilo que ele recebe líquido. Então não é pouca coisa. Então, enfim, eu acho que essas provocações acontecem e levem um recado para cima, né? A turma aqui se mexer, o buraco é mais embaixo. Muito obrigado.